Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador doutor Eduardo Moura para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão ordinária, em 14 de abril de 2011. Presidência dos senhores vereadores, Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente, Patrícia Amorim, segundo secretário, e Roberto Monteiro, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Eliomar Coelho, Tio Carlos, Carlo Caiado, Ivanir de Melo, Alexandre Cerruti, Marcelo Piuí, S. Ferraz, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Luiz Carlos Ramos, Dr. Eduardo Moura, Rubens Andrade, Eider Dantas, Dr. João Ricardo, Aloísio Freitas, Dr. Edson da Creatinina, Patrícia Amorim, João Mendes de Jesus, Carlinhos Mecânico, Renato Moura e Andréia Gouveia Vieira, 21. Assume a presidência a senhora vereadora Patrícia Amorim, segundo secretário, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Tio Carlos, a convite. Encerra-se a sessão às 16h18. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é a senhora vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 10 minutos. Colegas, nobres vereadores, todos que nos ouvem. Nesta tarde de terça-feira, eu estou propondo uma emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 37 de 2009, que se encontra em tramitação aqui na Casa. É um projeto que teve a primeira votação ainda nesse mês de março e atualmente se encontra já em segunda votação. Esse projeto diz respeito a essa área bastante discutida, que é o Peu das Vargens. É um projeto que é um bom projeto porque reduz um pouco o gabarito daquela área. Mas essa casa, ao que me parece, não pode, ou não deve, melhor dizendo, ignorar que aquela enorme área abrangida pelo chamado Plano de Estruturação Urbana das Vargens é a área mais importante de expansão do Rio de Janeiro e que também, ao mesmo tempo, é a área identificada como a área ambientalmente mais frágil do Rio de Janeiro. Na sexta-feira passada, em cerimônia oficial, a Prefeitura do Rio de Janeiro mostrou a público um estudo importantíssimo, um estudo sobre os impactos ambientais, climáticos, na região metropolitana do Rio de Janeiro. É um documento oficial da Prefeitura, feito por uma comissão de altos estudos, e esse documento da Prefeitura, no seu capítulo referente a áreas frágeis, identifica o Complexo Lagunar de Jacarepaguá como um dos 3 complexos de áreas alagadas, um dos 3 mais importantes e mais frágeis locais de impacto ambiental. Estima-se que com a mudança climática, daqui a 1 ano e meio, 2 anos a 5 anos, o nível dos lençóis freáticos da água do mar
vai subir cerca de 1,5 metro. E aquela área pode ser a área mais atingida. Então, senhores vereadores, me parece urgente, importantíssimo, fundamental, indispensável, que nós não nos omitamos em colocar uma ressalva no projeto de lei do Peu das Vargens, uma ressalva que é unicamente preventiva, uma ressalva que vai condicionar as edificações e os parcelamentos naquela área a relatórios de impacto ambiental que já estão previstos, mas também a execução de infraestrutura, ou seja, quem for construir naquela área terá que ter infraestrutura de água e esgoto instalada. Não pode jogar o esgoto diretamente na Lagoa de Jacarepaguá, que já se encontra assoreada por esgotos. É isso que está se pedindo no projeto de lei, que já tenha infraestrutura instalada, bem como dosagem de climatização em relação às áreas verdes. É o mínimo, porque o maciço da Pedra Branca acaba ali. E se não houver uma dosagem respectiva entre as áreas verdes e o que vai se construir, vai se ter naquela área mais frágil do Rio de Janeiro um impacto climático dentro dos próximos 5 anos. E mais, que só serão permitidos parcelamentos e construções depois de demonstrada a ausência de risco ambiental. Me parece que nós não podemos frustrar a população do Rio de Janeiro de exigir para aquela área um relatório de ausência de risco ambiental. Nós não podemos nos omitir nisso. E pedindo também, esse é o último artigo, que a área proposta para a construção dos chamados lotes alagados, que criou enorme controvérsia, só sejam permitidos as construções nesses lotes que são alagados hoje em dia, depois de realizada a macrodrenagem. É evidente, não se pode construir em um lugar já alagado, sem antes realizar a macrodrenagem. Essa é uma emenda aditiva, caros colegas, nobres vereadores, unicamente para evitar, não é para evitar construção, é para evitar o caos ambiental, é para evitar o risco da ameaça ambiental. É uma emenda aditiva preventiva. Ou nós propomos essa emenda aditiva preventiva, ou as licenças vão continuar sendo dadas independente da prevenção de risco ambiental. Me parece que essa é a nossa responsabilidade mínima em relação ao já diagnosticado risco ambiental para a área do Peu das Vargens. É uma emenda aditiva preventiva de risco ambiental. Evidentemente, eu estou com alguma dificuldade de colher as 17 assinaturas. Tenho 7, faltam 10. Né? E, por isso, eu peço encarecidamente aos vereadores, e por isso eu estou falando sobre o conteúdo dessa proposta de emenda aditiva, encarecidamente aos vereadores que se sensibilizem pela prevenção de risco ambiental na área e tomem a atitude que, no meu entender, seria justa com a prevenção de risco ambiental, com prevenção de caos territorial para a área da Grande Barra da Tijuca, para que lá, finalmente, depois de construídos todos os equipamentos de que nós necessitamos, não venhamos, daqui a 10 anos, nos arrepender amargamente de ter feito algo rápido e mal feito. Por isso, eu peço novamente que
se sensibilizem para uma prevenção de risco ambiental, que essa emenda aditiva, que eu estou tentando colher a assinatura dos colegas, possa ser inserida ainda nesse novo projeto de votação do PEU das Vargens. Eu conto com a colaboração de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o vereador Dr. Eduardo Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores, imprensa, eu queria inicialmente dizer à vereadora Sônia Rabelo que imediatamente após a sua fala me agradou profundamente a questão de prevenção. Como médico, eu sempre acho que é muito melhor nós prevenirmos algo que possa ser deletério para aquela região, e foi muito conclusiva a forma como a senhora colocou, criando a possibilidade de um impacto ambiental, que eu acho que nós não podemos abrir mão de assinar essa emenda, e eu já me coloco à disposição para fazê-lo. O fato de ser o mais frágil complexo de águas alagadas por si só, já justifica essa possibilidade que nós teremos de prevenirmos algo que, como foi dito aqui por Vossa Excelência, terá um problema para mais tarde, daqui talvez a 5, 10 anos, como foi colocado, e isso nós não podemos permitir. Então, eu gostaria de me ombrear com Vossa Excelência nessa luta e me colocar à disposição para poder defender esse mesmo pleito. Gostaria de abordar um outro tema, que é o que me trouxe aqui hoje, que eu gostaria até que tivesse alguém da Comissão de Educação e algum vereador, digo, da Comissão de Educação e algum vereador da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, porque ainda não ficou, senhor presidente, muito redondinha essa medida, e já se passaram alguns meses, talvez já tenha se passado um ano, que está sendo feita a inclusão das pessoas com deficiência nas turmas regulares. Recentemente eu trouxe o problema que ocorreu na escola Parque Ana de Barros Câmara, lá em Coelho Neto, em Acari, e agora, sempre eu recebo alguma notícia que diz que isso ainda não está funcionando como deveria. Nós não podemos permitir que uma professora de turma regular que tenha a inclusão de uma criança que tenha alguma deficiência física, fique sozinha, sem ter um cuidador para ajudá-la quando houver um problema qualquer. O fato que eu vou relatar para os senhores e para as senhoras hoje, se deu numa escola em Costa Barros, que é ali uma região onde eu trabalho. Essa criança é uma menina. Ela teve um problema que estava com uma incontinência. Ela tem uma incontinência urinária, não tem controle esfincteriano e, consequentemente, essa criança evacua e alguém tem que limpá-la. Longe de nós defendermos que
essas crianças não tenham que ter o amparo que é necessário, pelo contrário. Mas a professora, às vezes com uma turma que tem muitas crianças, senhor presidente, também fazer o trabalho do cuidador, da cuidadora, traz um problema para a criança, porque às vezes aquilo é postergado, e traz um problema para as outras crianças que precisam de receber o seu conteúdo pedagógico. E isso não vem ocorrendo. Em muitas escolas não tem os cuidadores. Os cuidadores ganham R$150 para ficar lá fazendo esse trabalho 4 horas por semana. E elas têm que, como cuidadora, combinar com a criança que hora que a criança vai estar urinada ou que hora que a criança vai defecar. Porque ela não sabe, nem a criança, nem a cuidadora. E acaba que isso termina nas mãos da professora. E a professora tem um problema, como eu já referi, porque ela tem as atividades precípuas, que fazem parte do seu mistério. E ela é obrigada a parar para fazer a higiene da criança. Nem toda mãe pode estar todo o turno com a criança. Não é toda mãe que pode estar durante todo o turno com a criança. E se ela não pode estar durante todo o turno com a criança, e é compreensível, isso vai ter, e são pessoas, isso vai trazer problemas, né, para o seu filho, e a mãe às vezes não pode deixar, porque tem outros filhos. Esse caso que eu estou citando, senhor presidente, a mãe tem 3 crianças com deficiência física. Uma delas, 2 estão na escola, uma fica com ela em casa. Então ela não pode ir para lá, para a escola. Na turma que ela queria colocar essa criança, ela já tem uma outra criança com deficiência física, então já tem 2 crianças nessa turma. Então, isso está sendo um problema que eu acho que deve ser visto sem nós usarmos, né, de subterfúgios, nem respostas evasivas, mas com atitudes concretas. Por exemplo, ter efetivamente alguém para ficar com essas crianças. Ótimo, sem inclusão. E aí falta conhecimento, eu tenho que ter a humildade para dizer que falta conhecimento para dizer que efetivamente a inclusão é o melhor, mas vamos supor que seja o melhor, mas se for como nós julgamos que seja o melhor, então tem que ter alguém para fazer esse auxílio ali, fazer esse auxílio à professora. Então, isso não está ainda muito acertado, isso não está ainda muito feito dentro dos padrões, não digo nem de excelência, mas nos padrões de possibilidade para a gente efetivamente fazer essa inclusão que é considerada como algo tão importante, né, pela Secretaria Municipal de Educação. Vamos pensar, vamos ver nos locais, nas escolas, como isso está funcionando e vamos tentar melhorar isso. Eu insisto, a nossa ideia aqui, né, que não temos nenhuma ideologia contrária a essa ou aquela pessoa, a esse ou aquele governante, mas a nossa ideia é que seja feito o melhor pelas crianças que estão nas turmas regulares e que seja feito o melhor pelas outras crianças, porque elas também precisam de ter o seu ensinamento no período que estão na escola. Finalmente, temos 2 assuntos ainda, se der tempo eu vou colocar. Eu queria dizer que amanhã será reinaugurado o busto de Coelho Neto na Praça Professora Virgínia Cidade, às 16 horas. Quando alguém fala que está sendo inaugurado um busto, talvez até se eu ouvisse, a princípio, eu até torcesse o nariz também. Mas eu queria a compreensão dos senhores e das senhoras que estão nos ouvindo,
o que representa, né, aquela estátua de Coelho Neto ali na Praça Professora Virgínia Cidade. Para os mais antigos, dentre os quais eu não me incluo, porque ainda não tenho idade para me considerar como tal, mas aquelas pessoas que já têm 60, 65 anos, né, bem mais velhos do que eu, lembram com saudade quando tinha o busto de Coelho Neto. E aquilo tinha um significado para aquelas pessoas que quem torce o nariz não imagina. Era importante quando tinha o busto de Coelho Neto. Preocupa-me que fizeram o busto de bronze novamente. E o bronze do Coelho Neto antigo, coitado, foi derretido. Então, eu queria até dizer que eu faço um apelo, né, para todas as forças sociais ali da região que protejam aquele busto, porque quantas pessoas já chegaram para mim dizendo que reverenciam aquilo como algo importante para a nossa região e que tem um significado que transcende a questão pura e simples de ter ali a imagem de alguém. Tem uma importância grande, a autoestima das pessoas fica elevada. Por outro lado, eu queria até parabenizar, eu tenho sido tão crítico em determinadas situações no que tange a prefeitura, mas eu tive lá o nosso secretário Osório, ele esteve lá pessoalmente. Nós tivemos um secretário do município do Rio de Janeiro em Coelho Neto. Olha que beleza! E o Osório esteve lá, presidente, foi lá e esteve com a equipe dele, disse que iria fazer um trabalho de revitalização da praça, está sendo feito, melhorou a iluminação. Sábado, quando eu saí do consultório, eu vi que as pessoas, estava tudo iluminado, as pessoas felizes, brincando com as suas crianças na praça. Então, essas coisas são muito importantes e nós não podemos pensar que é única e exclusivamente a inauguração que vai ocorrer amanhã. Então, quem puder estar presente na Praça de Coelho Neto, às 16 horas, será reinaugurado o busto com a presença do secretário Osório. Bem, e eu pretendo estar lá. Uma outra coisa que eu queria dizer para encerrar rapidamente é que eu queria insistir em algo que ocorreu, senhor presidente, novamente no domingo, que foi o desmantelamento, dessa vez de forma mais agressiva, da feira que eles erroneamente estão chamando, de Robalto, porque tem muita gente boa naquela feira que é no calçadão ali na margem do metrô. Eu queria só uma coisa, que verificassem quem tem nota do que está vendendo. Eu queria que verificassem quem está vendendo o seu produto dentro da legalidade e que permitisse que se fizesse aquele trabalho com pessoas que estejam realmente voltadas para fazer o seu comércio. Às vezes nós já estivemos, algumas vezes, nós já observamos que tem gente que faz artesanato, que coloca ali naquela feira, aos domingos, tem gente que tira o sustento daquilo ali. Não pode chamar todo mundo chamar a feira de Robalto quem não vai lá. E eu queria até pedir à imprensa, porque eu vi assim muitas reportagens, não vai dar tempo para eu falar aqui, eu vi muitas reportagens falando sobre aquilo, e eu não sei se as pessoas conhecem a realidade da região e conhecem a realidade daquela feira. Se porventura tiver alguém que faça algo incorreto ali, nós não pactuaremos com essas pessoas, mas nós precisamos separar ali, como eu já disse anteriormente, o joio do trigo. Muito obrigado por essa oportunidade e boa tarde para todos. Próximo orador inscrito é o nobre vereador José Everaldo.
senhor presidente, demais membros desta casa, senhores ouvintes, hoje, 19 de abril de 2011, estamos comemorando o aniversário de nascimento do maior estadista brasileiro, Getúlio Vargas. Além de Roberto Carlos, como Antônio Sá lembrou aqui. Mas o Getúlio Vargas é de uma grandiosidade sem limites, porque quando Getúlio assumiu a presidência da República em 1930, o Brasil era uma espécie de uma fazenda mal administrada. Então, o que aconteceu? Getúlio, que já vinha de uma vida, de uma história, 3 mandatos de deputado estadual, 2 de deputado federal, presidente do Rio Grande do Sul, que na época era assim chamado, disputou as eleições presidenciais de 1930, eleições estas fraudulentas. Então ele perdeu na contagem e partiu para o combate. Finalmente, no dia 24 de outubro de 1930, foi declarada a vitória das urnas que foram negadas na contagem. E, até então, o nosso principal produto era o café. E o nosso presidente deu uma guinada no nosso país, industrializou, implantando indústrias que deram realmente firmaram a espinha dorsal do nosso país. Siderúrgica de Volta Redonda, Vale do Rio Doce, Marinha Mercante, que é uma espécie de sentinela avançada do nosso país, que o governo Fernando Henrique destruiu. Expansão de rodovias e ferrovias, fábrica de aviões, que foi uma espécie de um embrião da Embraer, escolas técnicas como o Senai, para capacitar o jovem, e além das leis trabalhistas que foram implantadas, que até então a população era uma espécie de escravo, porque nós não tínhamos um salário nacional, não tínhamos descanso remunerado, férias, enfim, não existia nenhum direito até então. E só a partir da entrada do nosso presidente, passamos a ter determinados direitos. Inclusive, a mulher não podia entrar no serviço público e nem tinha direito a voto. A língua não era nacional, porque no Sul se falava o castelhano. E ele assinou um decreto instituindo o seguinte: podia-se falar outros idiomas, mas que a língua nacional, do Oiapoque ao Chuí, seria a língua portuguesa. Primeira universidade do Brasil, que foi implantada por Getúlio Vargas. A lei do subsolo, que o cidadão ele era dono da terra, mas o subsolo era direito, explorar riquezas era direito do Estado. É evidente que os poderosos não estavam acostumados com isso. E aí,
Todos sabemos o que aconteceu naquela madrugada de 24 de agosto, em que Getúlio Vargas, nosso presidente Getúlio Vargas, parou o golpe com um tiro no peito. E o mais, todos sabem o que aconteceu. Golpe este que era tramado, fazia parte da trama, o próprio vice-presidente Café Filho. Porque naquela época, o presidente, o vice podia ser de outra chapa. Mas, acidentalmente, ele fazia parte da chapa encabeçada pelo presidente Getúlio Vargas. E então nós vamos passar, relembrar, a carta testamento deixada na madrugada de 24 de agosto de 1954. Deixou escrito Getúlio Vargas: mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Preciso sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação de grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais, revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras, e mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruiu os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Temos lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolha este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio,
respondo com o perdão. Aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas este povo, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. E agora, um comentário do ex-vice-governador da Guanabara sobre a Carta Testamento. Como a mesa me deu 1 hora, eu tenho bastante tempo ainda. Então, comentário de Eloy Dutra, ex-vice-governador do estado da Guanabara. Que diz ele? A Carta de Vargas representa esplêndido trabalho no sentido de divulgar um dos maiores documentos jamais legados à posteridade por homem público brasileiro. Quanto maior a difusão se fizer da Carta de Vargas, melhor trabalho se estará efetuando por este país. Já pertence ao patrimônio histórico da nação a figura gigantesca de Getúlio Vargas. Quando a luz da sabedoria brota por todas as partes do corpo, então tem-se a percepção de que o homem cresce. Quando ao ódio é oferecido o perdão, então o homem diviniza-se. Getúlio Vargas, a semelhança das flores campestres que perfumam os pés que as destroem, perfumou os pés dos seus inimigos. Todo o seu passado, todos os seus serviços, todo o seu amor aos fracos e humildes, todas as suas obras, enfim, foram esquecidas pela fúria avassaladora dos cultores do ódio, interessados em matar física e espiritualmente o grande brasileiro. Conseguiram apenas o primeiro intento. Espiritualmente, Getúlio Vargas tornou-se imensurável. Jamais permitiu a brutalidade como complemento da coragem. Jamais permitiu a violência como complemento da vitória. Viveu no mundo próprio. A imagem do rei Numa, enviado a Roma pelo sacerdócio etrusca, para, através de sábias lições, refrear a ambição ameaçadora do Senado romano, Getúlio Vargas foi enviado ao povo brasileiro para libertá-lo das ambições dos medíocres e da sanha dos ambiciosos. O operário, simples caso de polícia, passou a ter o seu lugar legítimo no concerto da dignidade humana. O país, beneficiado pelas suas obras e leis, obteve alicerces sobre os quais se está erguendo uma grande nação. Morreu serenamente, morreu placidamente. Nenhum ato de desespero, nenhum gesto de rancor, nenhuma palavra de ofensa. Morreu como viveu, suavemente, heroicamente. Enquanto acusavam-no de ter as mãos tintas de sangue, essas mesmas mãos gravavam numa missiva serena o perdão aos que o acusavam. Na árvore da vida brasileira, deixou frutos e sementes. Foi admirado por amigos e inimigos, até porque o rancor é a maneira de admirar dos que odeiam. Em sua alma, e a sua alma, recolheu-se aos páramos supremo, ao oceano dos tempos, e ficará brilhando no estático do infinito, diluída no manto de sóis e estrelas do supremo artista, e para sempre gravada nas páginas da história universal. Eloy Dutra, ex-vice-governador da Guanabara. Próximo vereador inscrito, novo vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, vereador Tio Carlos,
colegas vereadores presentes, funcionários. Eu queria utilizar esse horário aqui nosso para debater, para avançar um pouco mais a discussão que tivemos hoje de manhã e tivemos há alguns dias atrás, sobre os problemas na política de recursos humanos na área da saúde. Hoje pela manhã tivemos aqui uma reunião, uma audiência pública, né? Era audiência? Era audiência. Uma audiência pública organizada e presidida pelo vereador Tio Carlos, que foi um sucesso, um assunto importantíssimo, né? Eu, como pediatra, me senti obrigado a estar aqui presente, além da minha função de vereador também. A discussão era sobre essa crise, principalmente em relação à pediatria. O vereador, presidente da Comissão da Criança, visitou algumas unidades de saúde, vendo de perto aquilo que nós, que somos da área da saúde, conhecemos constantemente. E ele viu de perto os problemas, as dificuldades enfrentadas pelos gestores, né? Trouxe aqui os gestores de algumas unidades de saúde que bem colocaram as suas posições, trouxe o representante da Secretaria e trouxe os representantes da Sociedade Brasileira e Regional de Pediatria. E o que se viu aqui hoje, dessa audiência, vereador, é muito importante porque nós temos que mudar, nós temos que nos movimentar de algumas posições estáticas. Sejamos governo, sejamos oposição. Este assunto não cabe muito, a única coisa que cabe em relação à política, à questão política, é a vontade ou não do governo empreender algumas atitudes, que é uma vontade política. Porque as informações técnicas para que a autoridade gestora tome a decisão política foram todas colocadas. Quando se dizia aqui, e se falou constantemente da falta de pediatras, e recordo da audiência pública que fizemos aqui pela Comissão de Saúde com o secretário Hans Doma. Nenhuma autoridade, nem naquela, nem na reunião de hoje, nega uma verdade. Faltam médicos na rede municipal de saúde. Isto não adianta discutir, querer modificar, porque é uma realidade. Realidade já dita aqui por várias autoridades. Por que faltam médicos? Qual é a razão? Cada um aqui que se apresentou nessa audiência tem a sua posição. A Secretaria opta por um novo modelo de política de recursos humanos. Ela optou pelo modelo de entregar a política de recursos humanos e outras juntas às organizações sociais. Aprovou uma lei na casa, a lei permite que isso seja feito em unidades novas e no Programa de Saúde da Família. Ela começou a empreender isso no Programa de Saúde da Família. Ou seja, o Programa de Saúde da Família foi retirado da mão do gestor público para o gestor privado, através de organizações sociais. Muito bem. O que fiz aqui na reunião foi avaliar os primeiros resultados que temos disso. Opinião hoje até que foi colocada ao meu lado aqui do presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Disse claramente que ele vê problemas graves na área de pediatria com as organizações sociais instaladas aqui no Rio de Janeiro. Então, a gestão de recursos humanos, ela está sendo modificada com a inserção das OS. As OS têm uma outra política. O governo inicialmente tentou através de cooperativas. Não deu certo. O que a cooperativa faz com o profissional? No caso específico, tomando do médico, ela contrata por CLT. Não deu certo. O atual governo entrou, colocou uma fundação. Não deu certo. O atual governo fez uma outra troca em relação aos hospitais. Uma outra fundação, a Fiotec. Estamos vendo que há enormes dificuldades, que os hospitais de emergência têm problemas, tanto tem que o secretário quer alterar esse programa para colocar as OS para gerir também os recursos humanos dos hospitais antigos, o que discordamos totalmente. Em relação às OS trabalhando no Saúde da Família, onde é permitido por lei, os primeiros resultados também não são animadores. Várias pessoas hoje aqui falaram, e nas outras audiências, da falta de médicos nas UPAs do município, na falta de médicos de saúde da família. O Jornal Extra apresentou uma matéria que hoje foi lembrada pelo vereador Tio Carlos, perguntando ao subsecretário se era verdade uma denúncia
do Conselho Regional de Enfermagem. Por quê? Foi denunciado que em algumas clínicas da família, que numa específica clínica da família, uma pessoa foi lá e a enfermeira fez o atendimento, pegou um receituário, teria esse receituário a assinatura de um médico que não estava presente e entregou, atendeu e entregou o receituário. Começaram a criticar os enfermeiros porque estariam exorbitando da sua prática e os enfermeiros, para se defenderem, o Conselho Regional de Enfermagem passou a acusar o governo, passou a fazer vistoria, já passou hoje mais de 10 clínicas da família, para saber se nessas clínicas os médicos estão lá. E tem tido a avaliação que outros já tiveram. Em várias equipes não tem. Documento que eu apresentei aqui no dia da audiência pública da Comissão de Saúde é um documento do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas inspecionou 2 OS. A SPDM, que trabalha na área da 53, que é Santa Cruz, Paciência e adjacências, e na área 31, Viva Comunidade, que é na área especificamente da Maré, do Alemão, naquela área dali. Nas duas, nós temos que existem 26% numa e 34% na outra de falta de médicos na equipe de saúde da família. Eu fiz um documento, um requerimento de informações, que já, gentilmente, o nosso assessor aqui da casa, o assessor, já nos mostrou, o Sá, já nos mostrou que já está respondido, estou aguardando chegar. O que eu pergunto nesse documento, que acho que é esse que chegou? Nome, CRM e CPF dos médicos e o número de equipes da família. Se a prefeitura me responder que existem 200 equipes de saúde da família, tem que constar na lista 200 médicos, porque não há equipes de saúde da família sem médico. Qualquer equipe de saúde da família sem médico não recebe o financiamento federal. O financiamento federal exige a presença do médico na equipe. Se não tiver médico, não paga, o governo federal não paga a sua parte. Então, nós temos hoje um claro problema de falta de médicos. No jornal O Globo de domingo, na página nobre do jornal, página nobre, a página mais cara, que é onde tem a coluna do Anselmo Góes, tem um anúncio enorme, que eu tanto gostaria de, na campanha eleitoral, poder fazer um anúncio daqueles ali, de uma OS, dessa vez essa OS descobriu o manto e botou a cara, está lá, Viva Comunidade, propondo a contratação de médicos por R$ 7.500. Por quê? Porque ela, por exemplo, a Viva Comunidade, nem pagando R$ 7.500, na área 31, ela tem 26% de equipes descobertas, sem médicos. Então, nós estamos diante de uma crise na política de recursos humanos, em que as medidas que o governo vai tomando, o atual, o anterior já faliu, os modelos já mostraram-se inconsistentes. O governo atual tenta através de organizações sociais. E mostra-se também que não resolve o problema dessa maneira. Por quê? E isso hoje foi muito bem discutido aqui na audiência da manhã. Pegaram um pedaço dos recursos humanos, que são os médicos, os pediatras. Então, há uma carência de pediatras em hospitais, como foi mostrado aqui, nos hospitais como o Hospital Salles Neto, o Hospital Jesus, tem carência de médicos, o diretor deixou bem claro aqui, de pediatras. Por que não tem pediatra em número suficiente? Bom, se dizia até hoje, pelo menos até a informação que recebemos hoje, que faltam pediatras no Rio de Janeiro, que não há formação de pediatras. A Sociedade de Pediatria do Estado e a Sociedade Brasileira mostraram aqui documentos que realmente até 2000 o número de pediatras vinha caindo, formação de pediatras, mas a partir daí voltou a subir. E foi mostrado aqui uma estatística muito clara da Sociedade de Pediatria do Estado. No Brasil inteiro, e é mais ou menos o mesmo valor que a Europa tem para isso, existem 20 mil pediatras para cada 100 mil habitantes. 20 mil pediatras para cada 100 mil habitantes. No Rio de Janeiro, foi mostrado aqui que existem, no estado do Rio de Janeiro todo, 20 para 100 mil habitantes. E nacionalmente, esse número é de 17 para 100 mil habitantes. Ou seja, não faltam pediatras formados no estado do Rio de Janeiro. O que acontece é que eles não querem trabalhar nas condições que lhes são oferecidas.
Não é possível termos algumas unidades de saúde em que tem um médico, pediatra, trabalhando, ganhando R$2.000 ou R$1.600, ou até R$2.400, R$2.400, e ao seu lado um outro médico executando o mesmo serviço, ganhando R$7.500. Não é impossível. Essa política não pode dar certo. Então, o que nós questionamos aqui, mais uma vez, é a nossa proposição, que é pragmática e clara. Já fizeram as OS na área da atenção primária. Nós não vamos discutir mais isso. A discussão agora é a qualidade. Eu trouxe dados que a qualidade, que o serviço público está comprando serviços por melhor preço que as OS. Mas isso é um assunto para depois. Mas em relação à política de recursos humanos, a nossa proposta é que o governo se mexa e faça aquilo que seria um caminho alternativo. Faça o concurso público, mas não pode fazer o concurso público com uma proposta salarial de R$1.600. Faça o concurso público com uma proposta de mercado. Trate o funcionário público contratado como um funcionário de mercado. Primeiro, lhe dando as condições mínimas através de um plano de cargos, carreiras e salários. E a seguir, lhe cobrando todas as metas que são cobradas para a OS. Produção de consultas, número de atendimentos, nos hospitais, número de cirurgias, qualidade do atendimento, taxa de infecção. Existem parâmetros hoje que são usados para as OS que podem ser usados para o funcionário público, com um plano de carreira, onde o funcionário saiba que se produzir, se trabalhar, ele ascende funcionalmente, vai melhorar o seu salário por merecimento e não apenas por indicação de um ou outro. Então, foi muito importante essa audiência hoje, que deixou bem claro, sem dúvida alguma, há uma crise na política de recursos humanos. Por isso, eu já fiz mais de uma vez, na última audiência, fiz a minha proposta, a instalação de uma CPI para discutir a política de recursos humanos do Rio de Janeiro. A crise está clara, nós precisamos cobrar do governo exatamente isso. Cobrar do governo Eduardo Paes, que ele mande para essa casa, no orçamento que virá agora, na lei de diretrizes orçamentárias, agora de abril. Nós estamos no período de chegar aqui, a lei de diretrizes orçamentárias, já chegou, né? A lei de diretrizes orçamentárias. O que a lei tem que dizer? Ela não fala em números, ela tem que dizer que é proposta do governo fazer, executar, instalar o plano de cargos, carreiras e salários. E depois, na lei orçamentária, dotar o orçamento de recursos para que se possam pagar a esses funcionários. Esse é um caminho e acho que a discussão tem evoluído muito bem. Queria parabenizar mais uma vez o vereador Tio Carlos pela audiência hoje, que foi muito clara, esclarecedora e nos deu mais instrumentos para brigarmos por uma política mais justa, por uma política defendendo o concurso público, defendendo o plano de cargos, carreiras e salários dos funcionários. Em detrimento, vamos marchar juntos, vamos dar condições ao funcionário público trabalhar, vamos compará-los com o trabalho das OS e vamos depois chegar a uma conclusão de aonde está melhor, onde ficar melhor, será melhor para o governo. O que a gente pede é que haja a democracia para que o funcionalismo público não seja destruído de vez, como temos visto pelos números até agora. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo vereador inscrito é o vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os companheiros, todos os vereadores que se encontram no plenário. Resolvi me manifestar em função de, primeiro, agradecer a participação do nobre companheiro, nobre vereador Paulo Pinheiro, na audiência pública, que, para minha felicidade, teve a resposta do chamamento do Poder Executivo, onde eu convoquei os 3 diretores dos hospitais que eu visitei, Hospital Jesus, Hospital Salles Neto e Hospital Nossa Senhora do Loreto. Eles compareceram. Tivemos aqui a presença também da Sociedade Brasileira de Pediatria, com o seu representante, presidente. Tivemos aqui também o representante da Sociedade Estadual de Pediatria, também o Dr. João Luiz, subsecretário, que também esteve aqui e pôde nos dar alguns esclarecimentos. Tudo que o nobre companheiro Paulo Pinheiro já falou foi exatamente o que aconteceu. A certeza de que, hoje, pelos depoimentos, de que não faltam pediatras formados no Brasil, é real. Mas também é líquido e certo,
porque foi dito aqui que na rede municipal, sim, faltam pediatras. E os motivos, também traçamos aqui, fizemos alguns comentários, que eu quero entender, não sou médico, mas o nobre presidente, que é pediatra, também sabe, o nobre companheiro Paulo Pinheiro também já havia me esclarecido, que hoje o que falta é um incentivo maior em relação à lei de oferta e procura. Isso quer dizer, hoje o estudante, quando se forma, ele costuma fazer a opção pensando no seu mercado futuro também. Ele, na verdade, quer exercer a medicina e é lícito, é compatível entender a medicina também como uma forma de dar conforto à sua família, pagar o seu investimento, porque é uma carreira, e eu digo isso porque conheço alguns amigos que fazem hoje uma universidade de medicina, que requer um investimento muito grande. Mas, hoje, da forma que está, qual é o estímulo que o profissional da pediatria tem? No serviço público, os salários foram colocados aqui pelo nobre companheiro. Por que fazer concurso para ganhar R$ 1.600? E eu digo mais, que também foi dito, e eu tenho o respeito e entendo, que o profissional que faz a opção pela pediatria, ele é um vocacionado. Por quê? Não é fácil ser médico nesse país e não é fácil, mais ainda, ser pediatra nesse país. Quando as informações que obtive de pediatras falam em relação à consulta, por exemplo, é uma consulta mais demorada, é uma consulta que foi dita aqui, que não requer procedimentos. E isso é no sentido de que, claro, se um ortopedista, ele tem a consulta dele, mas dali oriunda, resulta em outros procedimentos, e ele pode até se complementar o escritório dele, o consultório, comprando um aparelho de raio-x, criando uma clínica, e ele ganha, claro, óbvio, em cada procedimento tem uma remuneração. O pediatra não tem essa característica. O pediatra, quando eu digo que a consulta é demorada, e foi dito aqui pelo nobre vereador Paulo Pinheiro, aqui pelo pediatra Paulo Pinheiro, que a consulta você faz a criança, a mãe, o pai, aos avós, e, enfim, é uma consulta. Às vezes a babá também. Essa consulta, claro que durante o dia, além de ser mais cansativa, o horário não se multiplica. Então ele não tem como colocar um cliente um em cima do outro. Enfim, essas foram algumas justificativas, porque é claro, quando hoje se busca o mercado de trabalho, pelo incentivo, é claro, o serviço público tem que ser por concurso. Por exemplo, o concurso de 2008, foram chamados, foi dito aqui pelo doutor João Luiz, praticamente todo o banco de reserva para preencher as vagas. E muitos hoje já não aceitam mais. Por quê? Sinalizando como as OS estão, aonde tem se colocado nos anúncios aí, todos podem ver nos jornais, oferecendo R$ 7.500. Note bem, e o que foi muito esclarecedor, às vezes numa mesma unidade, o médico pediatra ganha R$ 1.600, e como foi dito, o médico que também exerce a mesma função, ganhando R$ 7.500 pelas OS. Então, isso dá uma sensação de que estamos aqui com uma responsabilidade. Primeiro, como poder, e aí o nobre vereador colocou a situação, mudar esta realidade. Primeiro, os professores nas universidades, que foi dito aqui que antigamente, nos anos 80, era um orgulho ser pediatra. Buscava-se isso na própria formação acadêmica. Isso está se perdendo, porque o profissional, o professor, ele também tem a responsabilidade de dizer isso. E relatando o que eles vivem hoje, muitos trabalham no serviço público, o acadêmico, ele não se sente encorajado a trilhar pelo caminho da pediatria. E eu digo pediatria porque médicos intensivistas na área infantil, primeiro ele tem que se formar em pediatria, para que depois sim busque uma especialização.
Isso é mais temerário ainda, porque o fato de não ter o pediatra faz com que a cadeia daí, para que tenhamos um segmento no intensivista, seja abandonado. Então, quando eu propus a audiência pública, ela foi exatamente embasada num requerimento de informações que eu fiz à Secretaria Municipal de Saúde, e eu encontrei ali algumas distorções. Por isso, fiz essa audiência pública. E mais do que isso, eu acho que foi uma audiência que já fui felicitado, enfim, mas ela foi feliz à medida em que a gente conseguiu, pelo menos, ter respostas conclusivas. Por quê? No sentido maior, o que nós precisamos, e eu disse, não interessa qual é o meu partido, não interessa qual é o governo. Política de saúde, assim como de educação, tem que ser de Estado. Nós temos que resolver o problema. Vamos agora chamar o Executivo, vamos buscar. Está claro, esta casa votou, e eu aqui reconheci na audiência, que votei a favor das OS, sempre enxergando uma solução. O que foi colocado, e eu aqui não era vereador, mas o modelo antigo de cooperativas estava um caos, e eu quero melhorar. Então eu aqui, assim que cheguei nesta casa, foi uma votação polêmica, e eu escutei todos os companheiros, escutei os médicos, mas eu votei pelas OS acreditando na melhora, principalmente em relação ao médico de família. Já vi falhas, mas continuo achando que foi uma solução, porque também é uma realidade que, me permita os nobres companheiros que são médicos, em primeiro instante se busca o concurso público, e aí depois como a gente ia atender naquelas comunidades, principalmente aquelas que, enfim, estavam sob domínio da violência. Ninguém quer subir o morro, ninguém quer trabalhar, colocando a sua vida em risco, e aí vem a justificativa, até alguns colocam, enfim, para não ganhar nada, para ganhar uma miséria. Bem, uma coisa não justifica a outra, mas quando eu votei consciente, eu acreditava que as OS realmente poderiam suprir a necessidade dos médicos, principalmente na questão dos médicos de família. A partir daí, eu comecei a fiscalizar, afinal é a nossa função. E hoje, estou preocupado, porque sei que não está funcionando como eu imaginei. Mas volto a dizer, ainda está melhor do que a opção anterior. Porém, será que se nós dermos 7.500, eu sei que tem a realidade, eu sei que não é tão fácil, mas por que também não proporcionar aos médicos do serviço público condições iguais a que estão sendo proporcionadas aos médicos das OS? E aí é o encaminhamento. Eu sei que existe uma questão orçamentária, mas nós precisamos avançar. O que não dá, por exemplo, é para cair numa armadilha, como foi o caso de buscarem aí, colocarem OS nas emergências. Ué, mas é um paradoxo, porque nós votamos convictos, inclusive teve uma emenda, se não me engano, do vereador Paulo Messina, que foi muito clara a lei que votamos aqui, para os médicos de família e para as unidades novas. Então, nós não podemos retroceder no que votamos, mas também, ao mesmo tempo, temos que buscar uma solução. E esta solução foi colocada aqui em algumas sugestões. E eu volto a dizer, irei me pronunciar, vou juntar todo o material que foi coletado hoje nessa audiência pública e farei um pronunciamento com mais consistência, enfim, com números e para que essas soluções possam realmente serem colocadas em prática. Aos equipamentos, o Hospital Jesus, que fui fazer uma visita e retrato o Hospital Jesus como um hospital de referência. Os médicos dando um show. Mas quem é que me disse isso? Não foi o médico, não foi o diretor do hospital, o Dr. Paulo, que aqui esteve. Foi o cidadão que lá estava sendo atendido. Como fui no Salles Neto, que há uma divergência no modelo, mas pedi hoje uma solução. Fui no hospital Nossa Senhora do Loreto, na Ilha do Governador, e entendo que as instalações que lá estão, apesar do serviço, do profissional ser maravilhoso, mas aquelas instalações não estão em condições. Fiz um pronunciamento,
o prefeito Eduardo Paes lá esteve e se prontificou a dar solução, não só à reforma do prédio, como também na Ilha do Governador se faz necessário um hospital de emergência, porque o Paulino Werneck, infelizmente, a gente já tem sido aqui redundante em dizer que, infelizmente, eles não atuam e ali parece que a medicina não é feita, não posso falar isso, vou buscar a melhor palavra, ia dizer com irresponsabilidade, não. Mas vou dizer que ali realmente não é um hospital que está cumprindo o seu papel. Então, o prefeito Eduardo Paes disse que estará construindo um hospital na Ilha do Governador, de emergências, de urgências, né? Mas também estará construindo uma estrutura melhor para o Hospital Loreto, Nossa Senhora do Loreto, que inclusive prevê uma maternidade. Então isso, eu fico satisfeito. Quando hoje o subsecretário falou da situação do tomógrafo do Hospital Jesus, todos nós sabemos que o diagnóstico precoce, principalmente na criança, salva vidas. Então, é inconcebível. Se a classe médica, se os avanços, se a tecnologia está aí à disposição da medicina, como é que um hospital de referência vai fazer 4 anos que o tomógrafo está quebrado? Mas hoje eu saí daqui dessa audiência com um compromisso, que inclusive já estão fazendo as obras para instalação, ainda não foi efetivada a compra, mas já estão fazendo, porque compraram 3 aparelhos de tomógrafos, estão sendo instalados nos hospitais que têm, como se diz, necessidade. Eu estive no hospital do Meier, é o Salgado Filho, né? E lá eu vi que o tomógrafo está lá, só que precisa fazer uma obra para poder instalar esse tomógrafo. Então, é importante que hoje o doutor João já me disse que está fazendo a obra para poder realmente, finalmente, depois de 4 anos, o aparelho do Hospital Jesus realmente ser instalado. Claro que não falta o exame, mas vejam a violência que é botar uma criança, submeter essa criança a mais um sofrimento e levar para ela fazer numa outra unidade que tem um tomógrafo. Será que é a solução? Sim, nessa situação de não ter um aparelho. Mas quanto custa um tomógrafo? A vontade política de resolver isso foi manifestada até pelo prefeito Eduardo Paes. Eu sei que existem os entraves burocráticos, as questões das licitações. Ninguém quer ferir absolutamente nenhuma cláusula da legalidade. Mas a gente precisa que realmente o discurso se transforme em prática. Então essa audiência realmente vai ter um desdobramento. Eu estarei indo a todas as unidades do município do Rio de Janeiro que tem atendimento a crianças. Porque quando hoje nós descobrimos aqui e foi ratificado que não falta pediatra se formando, então nós precisamos que esses profissionais possam se capacitar e possam participar de um concurso público e possam entrar para a rede municipal, estadual e federal, porque nós precisamos de profissionais que sejam realmente comprometidos com a causa da criança. Mais do que isso, senhor presidente, eu quero dizer que o meu mandato se justifica por essas ações, porque estar nesta casa e não conseguir avanços, principalmente em relação à criança, significa que eu perdi 4 anos da minha vida. E isso, eu não sou uma pessoa que me conformo de jogar tempo fora. Eu estou aqui com o meu papel e quero pedir à Comissão de Saúde desta casa, que sei que tem companheiros comprometidos, que possam lutar desta forma para que a gente possa avançar, principalmente em relação à pediatria do nosso município. Então, nobre vereador, eu estarei juntando todo o material que foi hoje colocado aqui, depois já disse, revelo de novo, sou um admirador pelo seu trabalho, e o senhor pode nortear. A comissão precisa disso. A comissão, inclusive, vai vagar uma posição
na Comissão do Direito das Crianças e Adolescentes. Se por acaso tiver algum médico que queira se candidatar, terá o meu apoio. Assim como na Comissão de Prevenção às Drogas, o doutor Manaia está contribuindo e muito, porque não adianta apenas eu me especializar em ler matérias, porque o que é importante é que eles tenham a prática disso. Queria rapidamente, primeiro, terminar o meu pronunciamento dando parabéns aos moradores da Cidade de Deus, porque na sexta-feira eu estive numa cerimônia onde o prefeito Eduardo Paes, mais importante do que isso, ele disse que o prêmio, por ser na Cidade de Deus, o bairro que conseguiu a sua redução de produzir lixo, foi a campeã, onde 19,8% conseguiu abaixar na campanha que foi lançada em 2009, lá com o lixômetro em Copacabana. Cidade de Deus terminou em primeiro lugar, à frente de Lagoa Rodrigo de Freitas, de Madureira, de Paquetá. Isso mostra que a educação, sim, pode fazer uma transformação. Há 2 anos, os moradores da Cidade de Deus viviam, a gente pode dizer, num gueto, onde o tráfico, onde a violência tomava conta daquelas crianças. E hoje, a realidade é outra, com a iniciativa, claro, do governo do Estado, mas hoje, quando eu fui à comunidade, aliás, estou sempre na Cidade de Deus, foi com muita felicidade que eu vi o prefeito Eduardo Paes anunciar que a Cidade de Deus terá 40 milhões de reais sendo investidos em saneamento no projeto Bairro Maravilha. Isso realmente é um prêmio para aquela comunidade, para aqueles moradores, para aquele bairro. Quero dizer, muito especialmente, que os moradores da Cidade de Deus, que viviam numa cidade que de Deus só tinha o nome, realmente hoje podem sair e se orgulhar de dizer que moram na Cidade de Deus. Ainda mais agora. Claro que não é em toda a Cidade de Deus. Quem for na Cidade de Deus, se for numa comunidade chamada Rocinha 2, vai ficar horrorizado, porque lá as crianças se misturam aos porcos. E parece que nós não estamos a 1 quilômetro da Barra da Tijuca. Parece que nós estamos numa cidade lá, mais pobre da África. E essa realidade tem que mudar. E a iniciativa do prefeito Eduardo Paes, premiando aquela comunidade que deu uma lição de educação, ganhando inclusive, por exemplo, da Lagoa Rodrigo de Freitas. Foi muito bom, porque muitas madames que às vezes reclamam, saem com seus cachorrinhos, e o cachorrinho faz lá o cocô dele, ela vira a cara e vai embora. Então a Cidade de Deus, aquela comunidade que foi muito discriminada, e a partir do momento em que aquela realidade está mudando, dá um show de educação. Parabéns, Cidade de Deus. Quero que o prefeito Eduardo Paes, que já lançou a obra lá na frente de todos, que cumpra, porque absolutamente aquela comunidade merece. Parabéns, mais uma vez, a todos os companheiros que estão aqui na causa realmente de praticar o bem. Muito obrigado, senhor presidente. Queria de imediato também registrar a minha satisfação hoje de ter feito essa audiência pública e só ter lamentado, sei que inclusive o senhor foi convidado, sei que o senhor tinha um compromisso que me avisou, mas que os médicos desta casa nos ajudem. A Comissão da Criança e do Adolescente precisa dos senhores. E eu, humildemente, não só eu, como o vereador Carlinhos Mecânico, estamos prontos para trilhar e caminharmos juntos. Muito obrigado. Queria também fazer só um pronunciamento, dizer que a nobre vereadora Tereza Berger está se ausentando hoje em função de um feriado religioso. Tá? Ela hoje não estará presente à sessão. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, doutor Eduardo Moura. Queria registrar que a ausência em função do feriado, hoje é feriado
judaico. Por isso é que essa justificativa da ausência da vereadora Tereza Berg. Senhor presidente, eu estou voltando a esta tribuna para falar sobre uma notícia veiculada na Folha Dirigida de hoje, 19 de abril de 2011. Federação dos Estudantes foi chamada para debater propostas de maior segurança nas escolas. Câmara quer discutir segurança escolar. Serão debatidas a instalação de detector de metais e a criação de guarda. A Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro analisa a proposta de criação de uma comissão especial para discutir a segurança escolar. A proposta deve ser apresentada à presidência da Casa a partir desta terça-feira, dia 19. A Comissão de Segurança Escolar irá discutir, junto com autoridades e a sociedade civil, as medidas a serem adotadas nas unidades escolares e em seus arredores. Neste sentido, temas que têm despertado polêmica entre educadores, como a instalação de detectores de metal e de ferramentas tecnológicas de segurança e a criação de guarda escolar, por exemplo, serão debatidos pelos vereadores para embasarem documentação que será enviada para a Prefeitura. Uma das entidades que pretende participar ativamente da Comissão de Segurança Escolar é a Federação dos Estudantes, FESNE. Na última sexta, dia 15, dirigentes da entidade se reuniram com o vereador Eduardo Moura para tratar da criação da nova comissão. Nesta terça, o vereador Eduardo Moura deve apresentar à mesa diretora da Câmara a proposta de resolução para criar a Comissão de Segurança Escolar. Pretendemos realizar uma série de audiências públicas para discutir a situação das escolas. Nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, morreram mais de 100 alunos em várias tragédias. O caso Wellington pode inspirar outras mentes diabólicas, explicou Márcio Luiz dos Santos Pereira, diretor de comunicação da Federação. Segundo o líder estudantil, a Federação defende, além da criação da guarda escolar, a instituição de núcleos de atendimento psicológico nas escolas. Vamos abrir um debate público para que criem núcleos de psicologia nas unidades escolares para atender os alunos. Não podemos deixar que surjam outros Wellingtons, explicou Márcio Luiz dos Santos Pereira. Além de buscar o debate junto aos vereadores, a Federação pretende procurar o apoio dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ. Presidente da Federação, Vander Freitas, informou que a entidade estudantil irá procurar ainda esta semana os deputados estaduais. O objetivo da medida é entregar um documento com um levantamento de visitas feitas às escolas da cidade do Rio de Janeiro e da região metropolitana no estado que enfrentam problemas com a violência. O documento dos estudantes vai sugerir a criação de uma guarda escolar nas redes municipais e na rede estadual. Vamos pedir que a LERJ monte um grupo de estudo para discutir a questão de segurança nas escolas e pedir que eles façam um projeto de lei para instituir a guarda escolar. Temos visitado várias unidades e recebido o relato de casos de violência entre professores e alunos e no entorno das escolas. Embora os especialistas possam dar sua opinião, a comunidade precisa ser ouvida, pois enfrenta a violência em seu cotidiano, observou o presidente da Federação. Nesse sentido, Vander Freitas acrescentou que problemas como tráfico de drogas, assalto nas imediações das escolas e casos de estudantes que vão armados para as escolas são situações que fazem parte do cotidiano dos estudantes, das redes públicas de ensino. E os relatos que ouvimos nas visitas que fizemos às escolas foi impressionante. Professores e alunos estão assustados. As pessoas têm medo que casos como o do massacre de Realengo se repitam em função da falta de segurança, completou o estudante. Assim, resolvemos requerer à mesa diretora esta comissão para que ela possa
a fazer o acompanhamento, prevenção e apoio psicológico e segurança nas escolas municipais no âmbito do município do Rio de Janeiro, com prazo de funcionamento até o término da presente sessão legislativa. Senhor presidente, eu queria dizer que nós já estamos com 25 nomes apoiando e queria apelar à comissão que é presidida pelo vereador Messina, e fazem parte também o vereador João Ricardo e Raimon, para que possam dar apoio para que haja continuidade a essa comissão. Antes de encerrar, eu queria dizer que, principalmente, em relação a esse apoio psicológico que é citado aqui nessa matéria, o que nós observamos é que não há um número, e eu estava observando a sua fala em relação à questão da pediatria, não há um número de psicólogos que possa dar atendimento às crianças nas escolas. Não tem uma quantidade. Nós estamos até pedindo também um requerimento, nós já pedimos um requerimento, enviamos um requerimento de informações para saber qual é o real número de psicólogos que tem na Secretaria Municipal de Educação, porque nós temos uma ideia que as mães têm muita dificuldade para poder fazer com que as crianças sejam atendidas. Então, eu peço à Comissão de Educação, queria aproveitar que o vereador Messina está no plenário, para que ele possa dar esse apoio, que será muito importante, principalmente nessa área. Não é só nas escolas que há essa dificuldade para o acompanhamento. Os casos de dislalia e que deveriam ser atendidos também na fonoaudiologia, pelo fonoaudiólogo, também tem uma dificuldade enorme para conseguir o atendimento. E eu digo isso com base, até por ser pediatra e por fazer saúde pública, eu vejo a dificuldade que as mães têm para poder verem os seus filhos atendidos. Se a criança tem uma dificuldade na escola, uma dificuldade de aprendizagem, muitas vezes, erroneamente, colocado como um problema para a psicologia, nem sempre é, mas quando o caso é para o psicólogo atender, o atendimento não é um atendimento fácil. Eu acho que nós precisamos aumentar o número desses profissionais, como nós precisamos aumentar o número também de fonoaudiólogos na rede pública, porque às vezes a gente fica tão preocupado porque as dificuldades são tão grandes em relação aos médicos, mas nós temos dificuldade em outras áreas também e que são de fundamental importância. E a psicologia é uma delas. Quem sabe, se tivesse sido detectado precocemente esse problema que ocorreu lá na escola em Realengo, quem sabe que isso não tivesse ocorrido, se ele tivesse tido um acompanhamento bem feito, se houvesse uma facilidade para que esse rapaz tivesse sido atendido, de repente essa coisa não teria sido, não ocorreria. Tá? Era isso que eu queria. Muito obrigado e desculpe por eu ter ultrapassado o meu tempo. Não, obrigado. Não, vereador, é que, terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Messina, que dispõe de 20 minutos. Prezado presidente, nobres colegas, ocupo hoje essa tribuna para discutir um pouco a questão de segurança nas escolas e aproveitar o gancho que Vossa Excelência, doutor Eduardo Moura, trouxe aqui para o plenário. A Comissão de Educação, desde o momento em que houve a tragédia de Realengo, a Comissão de Educação vem se preocupando com a questão não só de Realengo, como também de segurança nas escolas. Nobre vereador Tio Carlos, preside essa sessão, foi um dos vereadores que esteve conosco, inclusive, lá na escola, naquele dia triste, né, Tio Carlos? E acho que nós sabemos a barra que foi
que é estar lá e de fato, perceber, sentir aquilo tudo e de lá a gente pode somente começar a imaginar as barras das famílias, né? Como foi para eles pesado. Fomos, eu como presidente da Comissão de Educação, tio Carlos da Criança e Adolescente, e lhe digo, vereador Dr. Eduardo Moura, realmente é uma questão complicada a questão de segurança nas escolas, mas é complicada e ao mesmo tempo complexa. Porque eu lhe digo o seguinte, nós temos que pensar na segurança, não no sentido da segurança armada, do policial armado ou do detector de metais. Nós temos que pensar segurança no sentido de tranquilidade. Nós temos que dar segurança às crianças, nós temos que dar segurança às famílias. Não segurança armada, nós temos que dar segurança, temos que dar tranquilidade, que elas podem ir à escola e não vai acontecer nada de ruim com seus filhos. Existem estudos psicológicos que fazem uma relação direta entre o medo e a escalada da violência. Os Estados Unidos é um país mestre nisso, em promover o medo, e de lá segue-se uma corrida armamentista que acaba desencadeando em mais violência. Para quem não viu, quem está em casa, existe um filme do cineasta Michael Moore chamado Tiros em Columbine. Nesse filme, ele faz esta analogia, inclusive com especialistas. É um documentário, na verdade. E nesse documentário ele faz essa analogia de como colocar detector de metais, polícia armada, enfim, uma série de coisas, medidas na escola, vai aumentando aquele clima de tensão no bairro, na sociedade, e acaba pelo pai se armando, acaba pela a própria criança se armando. E digo mais, presidente, existe um programa do governo optativo aos professores, que professores andem armados também. Tudo isso, é claro, é o fim da cadeia, né? Você vem com uma cadeia de eventos, e no fim da cadeia de eventos, do medo, consumo, medo, consumo, medo, consumo, o fim da cadeia é isso, é mais violência. Então a Comissão de Educação é completamente contra a corrida armamentista nas escolas, transformar escolas em fortaleza. Nós temos que fazer a discussão, doutor Eduardo Moura, a discussão sobre portaria de escola e inspetores de escola. Na semana passada, e aí eu gostaria que os colegas todos soubessem disso, na semana passada fizemos uma reunião com a Secretaria de Educação, e nessa reunião com a Secretaria de Educação foi acertado conosco de que porteiros de escola serão colocados imediatamente através de terceirizações, empresa já licitada inclusive, e inspetores de escola serão chamados do concurso público já feito. Portanto, existe hoje um banco de inspetores concursados. Este banco está em prazo de validade, porque o concurso tinha validade de 2 anos, prorrogável por mais 2. Portanto, o concurso ainda está em validade, em vigor. E esses inspetores serão chamados. Esses inspetores ocuparão um cada andar. Portanto, se a escola tiver 3 andares, são 3 inspetores. Se estivermos falando de escolas grandes, horizontais, cada corredor terá mais de um inspetor. Procedimentos de segurança de portaria que estão se pensando nesse momento, por exemplo, chegou uma pessoa lá que é estranha ao ambiente da escola, vai se identificar na portaria, o inspetor vem e o acompanha dentro da escola. E o porteiro recebe, o inspetor vem e o acompanha dentro da escola. Acompanha até o destino, se ele veio buscar um histórico até a secretaria, se ele foi até uma sala falar com o professor até a sala e por aí vai. Em nenhum momento nós apoiamos detector de metais ou guarda armado na escola por causa desse medo que a gente não quer que exista. Justamente ao contrário, a gente quer que exista a tranquilidade. Quando nós estacionamos um carro na rua, muitas pessoas colocam tranca no carro. E aí você tem um bandido que vai querer roubar aqueles carros daquela rua, ele vai roubar primeiro os carros que são mais fáceis de serem roubados.
Então, no momento em que você coloca um serviço de portaria na escola, por mais que não seja armado, o portão fechado, um serviço de procedimento com inspetores, no momento como aconteceu seguinte ao evento de Realengo, o que aconteceu no dia seguinte, o grupo de bandidos se refugiou da polícia dentro da escola, o portão estava aberto. Então, no momento que você dificulta, em vez de entrar na escola, eles vão entrar na igreja do lado, enfim, não mais na escola, né? Então, o ponto é o seguinte: nós precisamos nos preocupar em passar tranquilidade e segurança para as crianças e para as famílias. A escola é a segunda casa, isso a gente aprende desde pequeno. E como é a segunda casa, lá eles têm que ter a tranquilidade. Nós participamos ontem na ALERJ, na Assembleia Legislativa, da audiência pública sobre a segurança nas escolas. E vamos fazer uma audiência pela Comissão de Educação sobre segurança nas escolas após o feriado, semana que vem, também com esses especialistas para discutir, porque esta que lhe ponho hoje aqui é a posição da comissão, é a posição, na verdade, do presidente da comissão, mas nós precisamos que os demais vereadores, que a sociedade civil, que as demais autoridades, que a secretaria esteja junto para a gente discutir isso. E nós vamos discutir os procedimentos também. É correto você chegar na escola e ter que mostrar identidade, mostrar a bolsa, ter detector de metais, tudo isso é uma coisa que não é o Paulo Messina que vai ter que chegar aqui e dizer, né? Eu defendo a minha ideia. Temos que ouvir as ideias da sociedade, temos que ouvir as ideias dos especialistas, da secretaria, dos demais colegas vereadores, e aí nós construímos juntos essa solução. É importante, Vossa Excelência, saber que nós estamos trabalhando essa questão desde o dia da tragédia de Realengo, e antes dela, nós já tínhamos, e o presidente nobre vereador Tio Carlos, já também participava de uma comissão que analisava a contratação de portaria, antes da tragédia. E o mais importante, eu gostaria que vocês prestassem atenção, que o mais importante dessa discussão não é fazê-la à sombra, e nem impregnada pelo maldito evento de Realengo. Nós temos que fazer essa discussão pela discussão. Nós temos que fazer a discussão pela segurança das crianças nas escolas, não pela tragédia de Realengo. Não adianta a gente querer, por exemplo, dizer que, não, vamos colocar a portaria, o inspetor armado, para dar que aquele maluco não teria entrado lá, não teria matado as crianças. A discussão não é essa. Nós temos 1.063 escolas na cidade e nenhuma delas tem procedimento de portaria. Nenhuma delas tem um procedimento de inspetores que buscam, que acompanham. A questão da segurança nas escolas transcende, por mais grave que tenha sido, transcende a discussão e é independente dela, da discussão da tragédia de Realengo. Nobre, aí respondendo diretamente a colocação de Vossa Excelência, nobre vereador Eduardo Moura, acho que Vossa Excelência sabe que eu o tenho na maior estima e no maior carinho aqui dentro dessa casa. Em várias oportunidades, sei que continuarei contando com poderia continuar contando com Vossa Excelência, assim como Vossa Excelência também comigo. Só que eu queria que Vossa Excelência entendesse, esse assunto especificamente de segurança nas escolas é um assunto por demais profundo para a Comissão de Educação, que é uma comissão permanente, para que nós possamos abrir mão dessa discussão na Comissão de Educação. A gente não pode, enquanto profissionais da Comissão de Educação, que a gente aceitou essa missão e vem trabalhando ela há algum tempo, é uma missão por demais importante para que nós aceitemos abdicar da discussão dela, do protagonismo até na discussão dela. Porque no momento em que a gente assina e se instala uma comissão que discute a segurança nas escolas, a Comissão de Educação já não tem mais esse papel. Eu acho que a Comissão de Educação, institucionalmente, tem o dever, a Comissão de Educação, institucionalmente, tem o dever de estar nessa discussão. Ontem, na ALERJ, junto com a Comando da Polícia Militar, junto com o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, junto com a Comissão de Segurança e de Educação da Câmara, era a Comissão de Educação Permanente da Câmara de Vereadores que estava lá representando. Então, eu acho que assim, a discussão hoje é uma discussão institucional. Como a discussão ela é tão complexa a ponto de ser institucional, eu acho complicadíssimo para nós, enquanto Comissão de Educação, fazer abdicar dessa responsabilidade que é nossa.
Vamos conversar como a gente consegue trabalhar lá junta. Por quê? Não adianta 3 da comissão. Se a gente não tiver envolvimento realmente dos colegas, não tem como fazer. Só que não é o vereador Messina, não é o vereador Tio Carlos, não é o vereador Eduardo Moura, não é o vereador Dr. Ivani de Mello. É a Câmara Municipal, o Legislativo Carioca, através da sua comissão permanente. É institucional. A discussão é demais, é séria demais, para que esteja no colo de um, de outro, de A, de B, de C, vereador. Por último, então, desculpa, só para concluir esse assunto, teremos, pela Comissão de Educação, uma audiência pública, uma reunião, inclusive, com a Secretaria, já acertada, para a gente discutir os procedimentos de portaria de inspetores após a Semana Santa, ou seja, semana que vem. Antes de encerrar, eu queria só dizer o seguinte, o nosso... Totalmente off-topic. O nosso Leonel, nosso funcionário aqui da Câmara, concursado da administração, o Leonel novamente agora fez a corrida maratona, aos seus mais de 50 anos, aquela que cruzou Niterói até, fez todo aquele trajeto ali, cruzou a ponte Niterói e foi até a Zona Sul. Novamente, ele chegou, completou a corrida e a sua colocação para a sua idade foi entre os melhores, orgulhando aí os servidores e essa casa. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Não tendo o orador utilizado todo o tempo, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. A presidência comunica aos senhores vereadores que já está de posse dos mapas de demonstração da execução da despesa da Câmara Municipal dos programas de trabalho 20.02.0131 00032.170 e 20.10.0103 1032.033, referentes ao mês de março de 2011, em cumprimento ao disposto no artigo 30, inciso 7 do Regimento Interno. Requerimento de autoria da senhora vereadora Tânia Bastos, que requer a mesa diretora na forma regimental, em conformidade com o artigo 208.10 do Regimento Interno, a audiência da Comissão de Justiça e Redação para adequação do projeto de lei número 608/2010 ao parecer normativo número 5 desta comissão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Tio Carlos, que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Mérito Pedro Ernesto ao Instituto Desiderata. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1146, de autoria do senhor vereador Tio Carlos, que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de Mérito Pedro Ernesto a Paulo Roberto da Silva Pérez, médico pediatra e diretor do Hospital Municipal Jesus. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Tio Carlos, que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de Mérito Pedro Ernesto a Cíntia Regina Maciel da Silva Vieira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O próximo requerimento é da autoria da mesa diretora e, para proceder, submetê-lo à deliberação do plenário, passa a presidência ao nobre vereador Paulo Messina. Requerimento número 1152 de 2011. Requeremos na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto ao senhor Márcio Alexandre Alves, segundo sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Requerimento de autoria da mesa diretora. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento.
Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta a redação final do projeto de resolução número 41A, de 2011, de autoria da mesa diretora, que acrescenta e altera dispositivo do artigo 14 do Regimento Interno da Câmara Municipal, instituindo o afastamento do exercício do mandato de vereador na hipótese que menciona. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá à promulgação nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. A presidência dá conhecimento aos senhores vereadores de que o senhor vereador Luiz André Deco deu entrada numa comunicação com o seguinte teor: a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 18 de abril de 2011. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Luiz André Ferreira da Silva, na qualidade de vereador em exercício, na forma do artigo 11, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, venho comunicar a Vossa Excelência a necessidade de licenciar-me pelo prazo de 120 dias para tratar de assuntos particulares. Nesta oportunidade, reitero votos de alta estima e valiosa consideração. Atenciosamente, Luiz André Deco. Procedi à leitura do requerimento, porque é uma exigência regimental. E em face dessa exigência, nós procedemos à leitura. Entretanto, penso que, aprovada a redação final do projeto de resolução 41A de 2011, a licença de 120 dias solicitada pelo vereador Luiz André Deco para assuntos particulares caducará após o decorrido o 31º dia da sua ausência, da sua licença, por determinação da nova legislação, que diz, no parágrafo 4º do artigo 14, ficará automaticamente afastado do exercício do mandato a partir do 31º dia o vereador que tiver decretada sua prisão por órgão competente. Faço esta ressalva para que se tenha conhecimento de que a licença solicitada por 120 dias prevalecerá pelos 31 primeiros dias. Após esse prazo, prevalecerá a nova legislação aprovada por esse plenário. Pela ordem, nobre vereadora Sônia Rabelo. Queria manifestar aqui meu apoio ao encaminhamento dado por Vossa Excelência a esta situação. O fato de um vereador protocolar um pedido, como em qualquer administração, qualquer ato administrativo, não quer dizer que haja o deferimento dele, apenas um protocolo e um anúncio e uma leitura regimental. Evidentemente, a nossa resolução entrando em vigor, ela prevalecerá em relação aos pedidos protocolados, mas, evidentemente, ainda não formalizados, formalmente deferidos. Portanto, o meu apoio ao encaminhamento dado por Vossa Excelência à questão. Obrigado. Pela ordem, nobre vereador Paulo Messina.
Queria pedir a Vossa Excelência que, por obséquio, procedesse com a verificação de quórum. Tendo sido solicitada a verificação de presença, a presença solicita os senhores vereadores que registrem suas presenças no painel. A presidência vai encerrar a verificação. Encerrada, constatada a presença de 16 senhores vereadores, não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.